Fala galera, beleza? Ronald aqui na voz e hoje eu vou mostrar para vocês o que é, na verdade, como configurar uma VPS, principais recomendações de segurança. Então vocês vão ter acesso a algumas configurações básicas de segurança, firewall, e no final eu vou mostrar uma ferramenta chamada EasyPanel, que é um painel fácil, como o próprio nome está falando. E vou subir um container de N8N, que é basicamente uma ferramenta de automação, onde vocês conseguirão tanto utilizar mensageria de WhatsApp, e-mail, webhook, criação de API para dentro de aplicações de terceiros ou dentro das suas aplicações vocês conseguirem utilizar da melhor maneira. Então é isso aí, fica no vídeo que eu vou mostrar passo a passo como funciona. Continuando aqui nosso vídeo, antes, vamos começar do começo, vamos dizer aqui, o que é uma VPS, né? Uma VPS é um acrônimo em inglês chamado Virtual Private Server, que é um servidor privado virtual. Aqui eu vou trazer para vocês esse conceito geral, tá? Tem outros conceitos também, como por exemplo, a VPS pode ser dedicada ou não. Aqui eu, por uma questão de custo, eu vou trazer as VPS sem ser dedicadas, chamadas compartilhadas, ou seja, a gente vai alugar, por assim dizer, um pequeno espaço dentro de uma máquina virtual grande na nuvem, para a gente subir os nossos apps, as nossas APIs e tudo aquilo que você está aí dentro do seu computador, você está protelando para colocar no ar. Então, como a gente pode escolher uma VPS? A melhor maneira de colocar as coisas no ar hoje é através de uma VPS. É a maneira mais fácil, mais simples e mais barata também, porque veja só, se tu for gastar $20 com Supabase, que é um banco de dados que roda em cima do Postgres, com algumas outras coisas, você poderia simplesmente subir isso, uma VPS de $6, $12 e ainda ter acesso a todas as configurações de rede, firewall, e ter os mesmos serviços rodando, não só Supabase, mas com a sua API, o Redis. O que é interessante a gente destacar aqui também, para projetos pequenos, né, e pouco tráfego de rede, onde a gente vai ter uma configuração mínima ou não vai ser tão acessado, é bem interessante. Quando começa a escalar, você começa a ter que aumentar os custos de um servidor, talvez seja melhor um servidor mais dedicado, ou seja, você pagar mais caro para ter uma performance melhor. Mas aqui, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você é iniciante, ou é um vibe coder, como a galera chama, ou simplesmente é um entusiasta em tecnologia que quer tirar seus projetos do fundo da gaveta e colocar eles no ar. Então a VPS acaba sendo a melhor opção, por ser mais baratos. Já utilizei por muito tempo, até hoje, vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, VPS já até começando a partir de $3, $3, $5, vou mostrar um de $3 para vocês, onde basicamente vocês irão ter acesso a um servidor pequeno de um núcleo só de processamento, 2 GB de RAM, 40 GB de SSD, que é o suficiente para você tirar esse projeto do ar, tirar o projeto do ar, colocar o projeto no ar e mostrar, certo? Então, no próximo passo eu vou mostrar como acessa a VPS, eu vou mostrar também aonde vocês podem comprar, uma opção de compra. Então acompanha aí. Então, continuando, aqui está a plataforma que eu falei para vocês, que é a Interserver. Eu vou deixar todos esses links, tá, pessoal, na descrição e no primeiro comentário fixado na descrição dos comentários. Para ser rápido, essa VPS já estava rodando, eu acabei tirando ela do ar, né, dando um reset nela. Eu escolhi a distro Linux. Eu vou explicar para vocês basicamente como funciona. O que acontece? Para acessar ela é bem fácil. A gente basicamente vai pegar esse endereço de IP aqui, colocar o sshroot
esse endereço de IP e vai pedir a senha. A senha, obviamente, eu não vou mostrar para vocês porque eu já criei, já está armazenada de uma maneira segura. Então, outra coisa, por questão de segurança e por SSH não ser a melhor maneira de se conectar com a VPS, eu também posso criar um outro vídeo explicando mais coisas de segurança, mas crie senhas pelo menos a partir de 20, 25 caracteres. Ali você já vai estar tirando boa parte do brute force, então as pessoas que vão tentar acessar já vai ter muita dificuldade para quebrar essa senha, uma senha aleatória, randômica de mais de 20, 25 caracteres. E também você também já vai conseguir bloquear esses acessos indesejados. Eu também vou mostrar para vocês como funciona isso. Uma vez que você já tem esse carinha aqui, a gente vai vir aqui, copiar, certo? Outra coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, antes da gente de fato colocar a mão na massa. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vou colocar aqui o root. Nós iremos agora o terminal. Eu escolhi a distro Linux Ubuntu 24.04, que é uma distro recente, uma das últimas LTS que a Ubuntu disponibiliza. É uma distro muito fácil de utilizar. Tá, Ronald, por que você está utilizando Linux e não Windows Server, por exemplo? Tem as opções de Windows Server, até FreeBSD. Porém, o que acontece? Linux tem muito tutorial na internet e acaba sendo um padrão para 90% dos casos, por simplesmente ser um sistema estável, com kernel estável, com muita gente utilizando, grandes empresas, grandes corporações. Quer dizer que você só vai utilizar Linux toda vez que você for dar deploy? Talvez não, talvez você faça parte de alguma organização ou alguma empresa que faça parte de um .NET legado que você precisa utilizar o Windows Server. Então, acaba que isso não é uma regra. Porém, para 90% dos casos, ainda mais tratando de web, a gente vai acabar utilizando Linux, seja Fedora, Red Hat, mais para os enterprises, ou Ubuntu, ou Debian, que é bem estável. Não vai fugir muito disso. Vou vir aqui no SSH, vou ficar demorando muito, sendo chato com vocês. Vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. Eu vou copiar aquele SSH root, arroba endereço de IP. Ele vai pedir a senha. Me lembrei agora, como eu tirei a primeira vez, eu vou ter que fazer isso aqui. Momento. Amogos. Pronto. Por que aconteceu isso? Apareceu esse warning. Como eu tava com esse endereço de IP, eu com esse SSH rodando, e eu pedi para reinstalar o sistema operacional, ele vai dar um warning porque foi modificado a senha de acesso. Então, a primeira vez que você for acessar, vai aparecer essa primeira tela aqui que vocês estão vendo. Aí vocês vão clicar aqui em Yes. Ele vai pedir a senha. Agora eu vou pegar minha senha aqui no meu computador. Vou colocar a senha. Ele vai aparecer aqui. Como vocês podem ver, é um sistema operacional bem limpo, não tem nem HTOP. Não, já vem com HTOP. Aqui, como vocês podem ver, tem uma única CPU, 2 GB de RAM e 512 de swap. O que eu vou fazer agora com você? O que nós iremos fazer agora?
nós iremos voltar aqui ali no tutorial e a gente vai colocar uma série de comandos agora. Aqueles comandos ali de primeiro de segurança, depois a gente vai subir o painel. Por que eu vou fazer isso primeiro? Por uma questão simples, que se está na internet tem alguém tentando lhe hackear, não importa se você é pequeno, se você é grande, se você é conhecido ou desconhecido. A internet pode ser muito feroz, pode ser avassaladora mesmo. Então nós não iremos brincar com a nossa segurança. Primeiro a gente vai instalar o Fail2Ban. Então a gente vai vir aqui, instalar o Fail2Ban. Aqui tem alguns comandos que a gente vai fazer. A gente só vai mexer no jail.local. Então vou vir aqui mostrar para vocês também. Dentro da VPS, agora a gente vai dar um sudo apt install Fail2Ban. Ele vai instalar. Enquanto isso, enquanto instala, eu vou pegar aqui nós iremos dar uma configuração. Nós iremos agora, por ficar sem duas telas é complicado, tá? Eu tô tão acostumado a dar um clear aqui para limpar a tela. Eu vou aqui no arquivo de configuração, nano, e aquele caminho ele vai estar vazio porque é a primeira vez que eu acesso. Eu vou dar um Ctrl X, jail, dar o jailconf. Aqui o arquivo que vem por padrão. Então a gente vai fazer o seguinte: nós iremos dar um cat nele, nós iremos copiar tudo isso aqui desse arquivo. É um arquivo um pouquinho grande, então a gente vai, nós iremos copiar tudo isso aqui, Ctrl Shift C. Eu posso antes, tá, vou fazer logo isso para não confundir vocês. De local, copiar, Ctrl Shift C, ele vai copiar tudo aquilo ali. Aqui tem algumas configurações que eu não preciso explicar tudo exatamente para vocês, mas o que acontece? O Fail2Ban, ele basicamente vai ficar monitorando as principais portas e os principais ataques de brute force. Então você está vendo aqui porta SMTP, que é de e-mail, porta do ASP, SMTP, aí tem porta do MySQL, que é o banco de dados relacional. A gente aqui, ele por padrão já tem aqui várias configurações, eu não vou mexer muito nisso. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Find Enable. Aqui tem algumas configurações básicas. Esse vídeo aqui eu nem vou mexer muito nisso, só vou salvar. Vou voltar aqui no arquivo de configuração para mostrar para vocês. A gente vai ver o estado, status. Vai ver o status. Opa, deu um erro aqui, tá com... Pronto, agora vai.
Por exemplo, se eu quiser ver o status do SSH, eu venho aqui e digito sudo fail2ban /client status SSH B. Ele vai mostrar, até o momento não foi banido ninguém. Eu vou dar um restart para ele, na verdade dar o restart, não, dar o reload para ele recarregar todas essas configurações sem precisar restartar todo o serviço. Uma vez que eu fiz isso, não está definido, mas tudo bem, porque nesse caso aqui eu só estou utilizando IPv4, então é isso, está funcionando. Pronto, a gente já instalou o fail2ban. Agora a gente vai configurar. Agora a gente vai configurar o FW. O FW, eu acho que é um Complicated Firewall. É basicamente uma ferramenta que permite a gente utilizar o firewall de uma maneira bem simples. Basicamente eu vou bloquear o acesso às portas, só deixando a porta de SSH, que nesse caso é a 22, a porta 80 e a 443, que é basicamente a porta web sem criptografia, e a porta 443, que é a web com o S, né, que vem de secret, ou seja, o HTTPS. Por que é importante a gente fazer isso? Utilizando o EasyPanel, por padrão, o Docker ele não vai ter acesso root ao sistema, então ele não vai conseguir acessar a rede principal. Porém, é uma prática boa a gente colocar essas regras IP tables para que as aplicações elas não tenham acesso ao mundo exterior diretamente pela porta na qual ela está saindo. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação rodando em Node.js em localhost, né, na porta 3000, localhost 2.3000, ela não vai ter acesso diretamente ao mundo exterior. Eu vou ter que reconfigurar um proxy reverso. E essas informações também vão ficar para um outro vídeo, porque isso eu teria que parar para explicar um pouquinho mais de tempo, que é uma boa prática, inclusive. Não deixe as portas, né, abertas, nem da sua casa e nem da VPS. Então, vamos continuar aqui. Vamos voltar para cá. Vamos instalar o FW. Já estava instalado. Ótimo. Como já estava instalado, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aquele comando que estava, todos aqueles comandos das portas, que no caso eu vou deixar somente as portas 22, 80, 443, e nesse vídeo aqui em específico eu não faço isso, mas eu vou fazer. Eu vou colocar a porta 3000 também, porque é a porta do EasyPanel. Então ele vai configurar aqui, vai pedir, vai mostrar o status. Então eu tenho exatamente agora porta 22, 80, 443, a porta 3000, e tá tudo funcionando. Show de bola. Uma vez que eu tenho essas portas todas funcionando, o que eu vou fazer aqui agora? Eu irei agora tá mostrando para vocês, né? Não achar que eu tô maluco. Eu configurei as portas, eu tá falando com vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no meu Obsidian. Inclusive estou para gravar um vídeo sobre o Obsidian, como é que eu estou utilizando, né? Eu configurei o firewall, a gente já configurou o fail2ban. Basicamente a segurança básica da nossa VPS já está funcionando. Claro que eu teria outras coisas para fazer,
talvez tirar essa porta 22 e colocar em 22, em outra porta SSH, colocar um pouco mais de configurações. Eu poderia também colocar para o SSH só se conectar somente a um endereço de IP, e aí seria uma VPN sua, uma Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada sua. Porém, nesse caso aqui, como é o primeiro vídeo falando sobre VPS, servidores e tudo mais, eu não vou ficar focando muito nisso. Eu vou copiar somente esse link aqui, que eu instalar o EasyPanel. Eu vou voltar aqui para o terminal, e no nosso terminal eu vou subir esse curl aqui e aí ele vai começar a instalar, né? Normalmente é rápido, demora até uns 30 segundos para ele subir tudo. Vamos lá.